Olá a todos, continuando com as alachot de Netilat Yadayim antes da refeição. Até agora a gente viu nas primeiras alachot com relação ao kli, ao tipo de utensílio que a gente tem que usar, um recipiente que ele recebe água. A gente viu como se faz exatamente Netilat Yadayim, jogando 3 vezes na mão direita, 3 vezes na mão esquerda. A priori, 2 vezes seria suficiente, mas o costume, baseado no Arizal, é de jogar 3 vezes em cada uma das mãos, depois se esfrega uma mão na outra, levanta as mãos e se faz a brachá. Agora a gente vai falar um pouco sobre o tipo de água que serve para Netilat Yadayim. Não qualquer água serve. Fala o Kitur Hanuch Nalacha Het. Maim shenishtanu mariem. Águas que elas mudaram de aparência, certo? Elas já não são mais águas límpidas como a água é originalmente, naturalmente, elas mudaram de aparência. Ben mechamat mekomam. Às vezes por causa do lugar onde ela se encontra, ela estava em algum recipiente que soltou um pouco de tinta, um pouco de cor. O lugar onde ela fica fez com que ela mudasse de cor. Ben mechamat ezedavar shenafal letochan, ou caso tenha caído alguma coisa dentro dessa água, caiu um pouco de leite, caiu um pouco de vinho, alguma coisa que mudou a cor da água, atingiu ela. Psulim lenetilat yadayim. Essas águas estão inválidas para netilat yadayim. Água de netilat yadayim tem que ser água que tem uma aparência de água, não uma aparência diferente. Avalim nishtamunu mechamat atzmam ksherim. Porém, caso a água tenha mudado de cor por si só, digamos assim, às vezes a água fica parada em algum lugar e com o tempo, com o calor, com a influência do ar, a água acaba mudando de cor, ficando um pouquinho mais turva. Escreve o Kitur Hanuch que ela serve, porque é a própria água, não é que aconteceu aqui uma mudança que veio de fora, a própria água com o tempo acabou mudando de cor. Com certeza temos aqui alguma influência externa, seja do calor, seja do ar, mas não é uma influência de algo que caiu e se misturou com a água e mudou a cor dela, por isso é kasher. Essa é a linha do Kitur Hanuch, e assim também escreve o Mishnah Brurá, baseado no Rambam, ele traz que assim escrevem os poskim. Porém, o próprio Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, escreve que não, que uma água que mudou de cor, mesmo que ela tenha mudado de cor naturalmente, sem nenhuma influência externa, sem nenhuma sujeira, sem nada que caiu nela, essa água está inválida. Então, muitos poskim Sfaradim seguem a opinião do Shulchan Aruch e dizem que alguém que só tem essa água para Netilat Yadayim, ele deve fazer água sem brachá. Então, uma água que mudou de cor de forma natural com o tempo, porque ela ficou muito tempo aberta, muito tempo solta, de acordo com o costume ashkenazi pode fazer Netilat Yadayim normalmente com brachá, de acordo com o costume sfaradi é melhor usar outra, se não pode usar essa, porém sem fazer brachá. Maim shenesta baem melachá, água que foi usada para algum tipo de trabalho, kegon sheutchu baem kelim, por exemplo, água que foi usada para lavar louça. Alguém estava lavando louça e justo ali embaixo da louça tinha um kli de Netilat Yadayim e acabou juntando na louça que a pessoa foi lavando, a água acabou se juntando no kli. Ou shecharu baem merakot, ou água que a pessoa deixou lá, legumes para deixar eles um pouquinho mais moles. Às vezes a pessoa esquentou, ferveu água e colocou um tomate para conseguir descascar ele mais fácil. Água que foi usada para algum tipo de trabalho, para deixar os legumes lá. Ou alguém tinha uma coisa muito quente que você colocou na água para esquentar. Ou ao contrário, você ferveu a água para colocar dentro dela uma mamadeira, para esquentar o leite dentro dela. Ou caso a pessoa tenha usado a água para fazer uma medição, queria saber o tamanho de alguma coisa, a quantidade, o volume de algo, ele encheu um kli, colocou aquilo dentro dele, o utensílio, o objeto dentro dele, para medir qual era o volume dele. Gam kemsulim também estão inválidas. Água que foi usada para qualquer tipo de melachá, qualquer tipo de trabalho, mesmo que não seja um trabalho muito grande, certo? Simplesmente foi usado para esfriar ou para esquentar alguma coisa, ela está inválida para Netilat Yadayim. Vesh poslim gamaim shenimasu, kegon sheshata mem kelev ou chazir v'chadomem, mishum shenasu keshofrim, vesh lachush nivrem. Tem quem diga que também águas que elas são águas que as pessoas sentem nojo dessa água, assim que um cachorro bebeu água, por exemplo. Tinha lá um copo de água, um pote de água, o cachorro bebeu de lá água, essa água que está suja, talvez com a baba do cachorro, que o cachorro usou ela, é uma água que as pessoas têm nojo e geralmente já jogam ela fora. Esse tipo de água, ela não serve para Netilat Yadayim e deve-se tomar cuidado também com essa questão. Alachá tet. Mishelo natal yadav venagá bemaim, lo nitmeu amaim.
A água, a gente tem visto até agora que a função da água, que se joga água nas mãos para Netilat Yadayim, é para purificar as mãos. Porém, se tinha um lugar que estava cheio de água e alguém encostou nessa água, a mão não está impura a ponto de impurificar toda essa água e invalidar ela, certo? A mão só está impura nessa questão de que antes de comer, antes de fazer a brachá de Amotzi, deve se fazer Netilat Yadayim, mas não a ponto de que se tiver um pote de água e alguém encostou, às vezes, por exemplo, em Pesach, muitas vezes você traz um barril de água, um balde de água para as pessoas fazerem Netilat Yadayim, caso alguém tenha encostado dentro da água, ele não impurifica toda essa água e invalida ela. A água continua sendo permitida para Netilat Yadayim. ולכן יוצא מבית הכיסא יכול לשאוב מים בחופניו מן החבית לרחוץ ידיו. Por isso, alguém, por exemplo, que ele foi ao banheiro, ou ele precisa lavar as mãos, e tem lá um barril ou tem um balde de água, ele pode pegar com as mãos um pouquinho de água, tirar fora do barril, tirar fora do balde, e lavar, esfregar as mãos e limpar as mãos, e a água que continua dentro daquele barril, ela está que cheirar para Netilat Yadayim, porque a mão da pessoa não impurifica a água, e também não é considerado que essa água foi utilizada para melachá, para nenhum trabalho, porque a água que eu usei para lavar as mãos, eu tirei do barril, eu tirei do balde, eu tirei daquele utensílio. Avalim shirshech edav betoch chavit lenakotam ve'afilu taval borak etzbo ktana lenakotá nifselu kol hamayim v'nei shenasta behem melachá. Porém, se a pessoa mergulhou as mãos dentro desse balde para esfregar uma dentro da outra, uma na outra dentro do balde, ou mesmo que seja só um dedo, a pessoa colocou um dedo que estava meio sujo, colocou ele dentro do balde, esfregou um dedo no outro para limpar, para tirar alguma sujeira, então toda a água que se encontra nesse balde, ela fica inválida, porque embora a pessoa tenha usado só um pedacinho pequeno da água, só uma quantidade pequena, já que toda essa água está misturada, na hora que eu limpei a minha mão dentro desse balde de água, todo esse balde de água fica inválido para Netilat Yadayim. Diferente do caso em que eu puxei, tirei um pouquinho de água de dentro dele para limpar as mãos, aí tudo bem, mas se eu limpei dentro do balde, isso está inválido. Alachayud maim meluchim, águas que elas estão muito salgadas, não tem como pôr ela na boca, não tem como engolir ela. Sruchim, maim que está com algum cheiro muito ruim. Marim, água que está muito amarga, porque tem alguma coisa misturada nela, ela não está com um bom gosto, ou achurim, ou água que elas estão muito turvas, também muitas vezes alguma sujeira, terra, ou algo do tipo que está misturado com ela, e todos esses tipos de água, se nenhum cachorro consegue beber água dela, certo? Se essas águas são ruins, a ponto de que um cachorro não consegue tomar dessa água, ela está inválida para Netilat Yadayim. Só notando, vale a pena notar aqui com relação à água do mar. A água do mar, embora ela seja um pouco salgada realmente, certo? Não é uma água que geralmente a gente toma, mas já que ela é assim naturalmente, esse é o formato dessa água. Mesmo que um cachorro talvez não consiga tomar, não sei dizer se cachorro toma água do mar, mas mesmo que o cachorro não consiga tomar, mesmo que tenha um pouco de salgado nessa água, já que essa é a natureza dela, ela sim serve para Netilat Yadayim. Então alguém que ele está numa praia ou está em algum lugar do tipo, ele precisa fazer Netilat Yadayim, ele pode usar a água do mar sem problema nenhum, mesmo que ela seja um pouquinho salgada. O que a gente está falando aqui é uma água que foi salgada, que caiu nela sal ou algo do tipo, a ponto dessa água não ser apta a ser bebida, isso invalida a água para Netilat Yadayim. Mas fora isso, dá para utilizar água do mar ou algo do tipo.